A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. O Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração nessa tarde. Essa tarde, Deus me deu um tema que falou muito ao meu coração, me confrontou e me fez lembrar que eu fui causadora disso muitas vezes e recentemente. A palavra do Senhor está no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4. O nosso tema é: não seja tempestade. Antes de meditarmos na palavra, eu te peço, compartilha essa mensagem, deixa aí o teu like, se inscreve no canal se você se sentir no coração, Naila Saldanha. Deixa aí teus comentários se essa palavra falar ao teu coração, amém? Assim diz a palavra do Senhor, Jonas, capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Aqui, a palavra do Senhor está nos dizendo que foi Deus que mandou um grande vento sobre o mar e que causou aquela tempestade sobre aquele barco que ele estava a quebrar-se. Foi Deus. Quantas vezes nós estamos passando por tempestade, por ventos fortíssimos, em que nós colocamos a culpa em Satanás, nós colocamos a culpa nas pessoas, mas não reconhecemos que nós fomos os causadores dessa tempestade. E Deus me trouxe aqui nessa tarde para te exortar, porque a palavra do Senhor diz que o pai que ama o seu filho, ele exorta. Ele ensina os caminhos certos que nós devemos andar. Quantas vezes nós fazemos coisas, falamos coisas que não deveríamos falar e que nos trazem grandes tempestades. Quantas vezes nós entramos em briga dos outros e entramos em grandes tempestades. Jonas aqui, o Senhor deu a incumbência para ele, para dizer ao povo de Nínive, que era a capital da Síria, que a sua maldade havia chegado até ele e que ele destruiria toda aquela cidade em 40 dias. Só que imagino eu que Jonas sabia da maldade daquele povo, sabia da crueldade daquele povo, porque a Bíblia nos diz que os assírios eram cruéis nos seus castigos. E com certeza ele queria ver a vingança do Senhor sobre eles. Quem sabe até a morte, assim também somos nós. Então, ao invés de obedecer à palavra do Senhor, ele foge para Tarsis, compra uma passagem naquele navio, entra, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ele entra num sono profundo. Então começa aquela tempestade, os marinheiros começam a ficar angustiados, e esses marinheiros o procuram e o encontram num sono profundo. Então eles resolvem lançar sortes. Quando lançam a sorte, cai sobre Jonas. E perguntam para ele o que ele havia feito para aquela tempestade sobre eles. E ele disse que era judeu e que estava fugindo do Senhor. E eu fiquei pensando comigo que eles ficaram procurando uma maneira de sair daquela tempestade. E perguntaram para ele, ele disse: me lança ao mar, que vai se acalmar. Aqui nós aprendemos quantas vezes nós causamos a tempestade e o nosso sono está tão profundo que depois da tempestade está grande, nós tomamos decisões sem a direção de Deus. Ele achou que sendo jogado ali no mar, ao mar, resolveria tudo. Só que Deus manda um grande peixe que o engole e ali ele passa 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. Ele achava que aquela tempestade se acabaria ali com a sua morte. Só que Deus permitiu uma situação maior, um sofrimento maior para ele entender que ele precisava perdoar, que ele precisava aprender a amar as pessoas que não merecem o nosso perdão e não merecem o nosso amor. Entenda, queridos, o vento e as tempestades também são escola do Senhor. O Senhor, ele usa, nos dá várias oportunidades para mudar o nosso caráter, para mudar o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ser. E muitas vezes nós não damos ouvido à voz do Senhor, nós não fazemos como diz a palavra do Senhor, nós não damos ouvido às pregações, às mensagens, no louvor. E é nessa hora que é necessário que Deus mande uma grande tempestade para a gente se posicionar e aprender que o julgamento ficou para o Senhor, que eu e você, nós somos falhos, nós somos errados, que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus e que nós não podemos julgar ninguém. Que nós não podemos apontar ninguém. Se você é uma pessoa que vê defeito em todo mundo, menos em você.
Se você é uma pessoa que você acha que todo mundo está errado, que todo mundo tem que fazer do jeito que você quer, você está prestes a entrar numa grande tempestade. Se você acha que pode fazer tudo o que você quiser, sem pensar, sem pedir orientação ao Senhor, você está correndo um grande risco de entrar numa grande tempestade. E ainda mais, cuidado com as atitudes que você vai tomar. A palavra do Senhor vem nos falar do filho pródigo. Que o filho pródigo, ele chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha herança. E ali ele recebe sua herança e sai da casa do pai. Aparentemente, aquele primeiro momento que ele viveu ali fora da casa do pai, se prostituindo, bebendo, acabando com todo o seu dinheiro, era bom, era maravilhoso. Ele não orou ao Senhor, ele não perguntou ao seu pai se era correto. Ele apenas foi e Deus permitiu ele ir. Até que chegou o dia que ele não tinha mais dinheiro, vai trabalhar cuidando de porcos, e quando ele vê aquela comida dos porcos, ele lembrou que na casa do seu pai, nem os servos comiam comida dos porcos. É nessa hora que Deus permite com que tudo que nós plantamos, nós venhamos colher, para a gente entender que melhor é estar na casa do Pai, que melhor é fazer a vontade do Senhor, fazer conforme diz a palavra do Senhor, ao invés de fazermos as nossas vontades. Quantas vezes nós queremos colocar nossas culpas nas pessoas sem reconhecer que nós somos os culpados, que nós somos errados e que essa tempestade aí Deus está moldando o meu e o teu caráter. Deus está nos fazendo mais humilde, mais manso. Deus está nos fazendo sermos pessoas melhores a cada dia. Querido. Deus sabe como tratar com cada um. Deus sabe. E muitas vezes quando nós estamos no meio dessa tempestade, nós ficamos questionando a Deus. Que ninguém nos ajuda, que ninguém nos liga, que ninguém liga pra gente. Só que você tem que entender que até isso é da permissão do Senhor. A pessoa pega no celular para te ligar e Deus faz lembrar de uma ocupação de algo e esquece de te ligar. Sabe por quê, querido? Porque eu e você não estamos ainda moldados o suficiente para ouvir a opinião do seu amigo, para ouvir a exortação do seu amigo, para ouvir o conselho do seu amigo, para ouvir a voz do Senhor. Então, enquanto o nosso coração não estiver quebrantado, porque é nas tempestades, nos vales, no deserto, que nós ficamos humildes, nós ficamos mansos, que nós ficamos mais obedientes à voz do Senhor. Enquanto isso não acontece, o Senhor não permite que ninguém estenda a mão para ti. Se você está aqui até agora e ouvindo essa palavra e lembrou de várias pessoas que essa mensagem daria certo, em nenhum momento lembrou que você deveria receber, pois deixa eu te dizer, você pode estar com a cegueira de Paulo. Saulo, a palavra do Senhor vem nos dizer que ele era um perseguidor da igreja de Jesus. Que ele perseguia os cristãos, até que Deus teve um encontro com ele e o deixou cego por alguns dias. Deixa eu te dizer, se necessário for, Deus vai criar essa tempestade, vai te fazer passar na escola de Jeová, para você aprender a ser mais humilde, a olhar o outro que caiu e orar por ele, ao invés de criticar. Quando Paulo reconheceu, Saulo no caso, reconheceu que ele estava errado, que ele estava cego, era antes do encontro com Deus, ele voltou a enxergar. Deus teve misericórdia da vida dele, Deus quer fazer isso na tua vida, te fazer enxergar que você errou, que você está errado, que essa tempestade foi criada por você sim, mesmo que pareça estranho. Foi você que criou essa tempestade. E é você que tem que pedir a Deus para te revelar, para te mostrar o que você precisa fazer para sair dela. Para você aprender a perdoar, para você aprender a amar. Eu não sei o que Deus quer fazer na tua vida, querido, querida.
Mas você pode pedir a Ele para te mostrar o que é que Ele quer falar contigo nessa tarde. Além dele estar te dizendo que quer moldar o teu caráter, quer moldar a tua personalidade. Quantas vezes, essa mensagem me fez lembrar quantas vezes eu fui causadora de grandes tempestades. E que eu colocava a culpa em todo mundo, só eu que não era culpada. A religiosidade às vezes faz com que nós possamos ficar cegos. A gente achar que é mais crente, é mais experiente, tem mais comunhão com Deus do que os outros. E Deus pode tentar nos mostrar que nós não somos nada, que nós somos fracos, que forte é Ele. E que aquele que caiu, ele pode levantar. E ele pode lançar você no ventre de um grande peixe, passar por um grande tormento, para você aprender a ter piedade do seu irmão, que aparentemente é fraco, mas que para Deus tem o mesmo valor, seu e o meu. Essa é a palavra que o Senhor trouxe nessa tarde, para mim e para você. Não seja causador de contenda. Não seja causador de intriga. Não fale demais. Aprenda a ficar calada, a ouvir mais a voz do Senhor. Aprenda a esperar no Senhor o tempo de agir. Se você ouviu essa mensagem e ficou pensando que poderia ajudar essa pessoa que está necessitada dessa situação, de sair dessa tempestade, estender a mão, eu quero te dizer mais uma coisa. Até para isso, para ajudar o irmão, você tem que orar. Você tem que pedir ao Senhor para lhe dar discernimento. Porque às vezes, vou lhe dar um exemplo. Você tem um amigo ou amiga que não tem emprego, está desempregado há muito tempo. E você não ora ao Senhor para saber o porquê que ele está nessa tempestade há tanto tempo. E você arruma um emprego para ele. E a primeira coisa que ele faz é sair dos caminhos do Senhor. Sabe o que você fez? Atrapalhou o processo. O Senhor estava com essa pessoa no processo, estava tratando ele. E você atrapalhou o trabalhar do Senhor. Você fez com que o Senhor não concluísse a boa obra que tinha iniciado. Não era tempo ainda de ter estendido a mão para ele. Ele tinha que aprender a valorizar a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, a entender que melhor é estar na casa do Pai do que estar ganhando o mundo e perdendo a sua salvação. Então não se culpe porque você não ligou para um amigo que está numa tempestade. Não se culpe porque você não ajudou, não estendeu a mão. Porque Deus não permitiu. Isso é duro de se ouvir, mas é verdade. Deus muitas vezes não permite com que nós venhamos ajudar um amigo, uma amiga, uma pessoa que nós conhecemos que está numa grande luta. Porque Ele está tratando essa pessoa. Porque Ele está moldando esse vaso. Não se culpe. Aprenda a esperar o tempo de Deus, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de estender a mão e há tempo de esperar Deus tratar. Então espere em Deus. Se você recebe essa palavra, diz amém.